Parecia que o Vasco tinha encontrado o caminho, mas o jogo virou no momento em que menos se esperava. Este é o canal Não Vi o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. O Botafogo vence o Vasco por 2-1 em São Januário pela 10ª rodada do Brasileirão. Um jogo que deixa uma sensação bem clara. O Vasco construiu mais, mas o Botafogo foi quem soube decidir. Foi um confronto de controle contra a eficiência. E no fim, quem foi mais preciso levou. O Vasco começa tentando impor ritmo, com mais presença no campo ofensivo e circulação de bola. O Botafogo aceita esse cenário, mas não se desorganiza. Espera o erro, tenta acelerar quando recupera. E já nesse começo fica evidente um detalhe importante. O Vasco até chega mais vezes, mas nem sempre consegue transformar isso em finalizações limpas. O primeiro tempo é de um Vasco mais presente, mas não necessariamente mais perigoso. O time roda a bola, ocupa o campo ofensivo, mas erra mais passes do que deveria em momentos-chave, principalmente perto da área. Isso quebra o ritmo e impede que as jogadas terminem melhor. Do outro lado, o Botafogo é mais direto. Chega menos, mas quando chega, obriga o goleiro a trabalhar. E aí aparece um personagem importante, Léo Jardim. Ele faz várias defesas ao longo do jogo, mais que o goleiro do Botafogo, e mantém o Vasco vivo, mesmo quando o time perde o controle por alguns minutos. O primeiro tempo termina com essa sensação. O Vasco tenta mais, mas o Botafogo cria as situações mais claras. O jogo muda de cara depois do intervalo, fica mais aberto, mais direto. E aí, aos 16 minutos, o Vasco finalmente transforma volume em vantagem. A jogada se constrói com paciência. A defesa do Botafogo recua e quando a bola chega dentro da área, David aparece com espaço suficiente para finalizar com firmeza e colocar o Vasco na frente. Era o momento do jogo virar de vez para o mandante. Mas não virou, porque quase imediatamente o Botafogo responde. O time ganha a presença no ataque, começa a ocupar mais o campo ofensivo, e uma mudança faz diferença. E aí, aos 21 minutos, vem o empate. A jogada nasce de uma bola levantada na área. A defesa não consegue afastar com firmeza, e no rebote, Lucas Vialba aparece livre o suficiente para empurrar para o gol. O jogo, que parecia controlado, volta a ficar completamente aberto. E o Vasco sente. Começa a errar mais passes, perde fluidez e o Botafogo cresce justamente nesse momento. Aos 34 minutos, vem a virada. A jogada começa com espaço na intermediária. A defesa recua demais e Matheus Martins aproveita esse espaço para finalizar com precisão, sem dar chance de reação. É o tipo de lance que resume bem o jogo. O Botafogo não precisava de muitas chances, precisava de espaço e soube aproveitar. O Vasco ainda tenta reagir, empurra o jogo para frente, aumenta o volume, mas aí aparece outro fator importante: a falta de eficiência. Finaliza bastante, mas acerta menos o alvo do que o Botafogo, e quando acerta, para no goleiro. O Botafogo, com menos volume, é mais cirúrgico. No fim, o jogo fica mais travado, e o ritmo já não é o mesmo. Pelo Vasco, Léo Jardim foi decisivo para manter o time competitivo. Várias defesas importantes que evitaram um placar maior. Puma Rodrigues participou bem ofensivamente, inclusive na construção do gol, sendo uma das principais saídas do time. Cauã Barros ajudou a dar dinâmica no meio, sustentando o controle em boa parte do jogo. Pelo Botafogo, Lucas Vialba entra e muda o jogo, não só pelo gol, mas pela presença ofensiva. Matheus Martins é decisivo no momento mais importante, aproveitando o espaço e resolvendo a partida. Danilo contribui no meio, ajudando o time a crescer justamente quando o jogo pedia mais controle. O jogo foi de um time no volume e do outro na precisão. O Vasco produziu mais, mas errou demais nos momentos decisivos, tanto nas passes quanto nas finalizações. O Botafogo fez menos, mas fez melhor, e isso decidiu o jogo. A ressalva é clara, o Vasco não jogou mal, mas em um jogo assim não basta chegar mais, é preciso aproveitar melhor. E o Botafogo mostrou exatamente isso.